Olá, pessoal. Estou aqui estudando a Lei 14.879, de 4 de junho de 2024. Aquela lei que alterou o artigo 63 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à disciplina legal do chamado foro de eleição. E resolvi passar aqui para compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões sobre essa alteração importante do Código de Processo Civil. Bom, tenho visto algumas pessoas dizerem que, na sua visão, não mudou muita coisa. E a minha reflexão inicial é que as mudanças foram bastante consideráveis. Então, vamos analisar alguns pontos. Primeiro, relembrando, o que é o foro de eleição? É aquela possibilidade que a lei dá às partes contratantes de escolherem o juízo que haverá de resolver a futura lide que possa decorrer do contrato que eles estão entabulando. Então, se vocês pegarem um contrato, é aquela cláusula clássica que normalmente está lá no final, que diz: as partes elegem o foro da comarca de Goiânia, ou de São Paulo, ou de Brasília, para dirimir controvérsias oriundas desse contrato. Portanto, o foro de eleição é isso, é a possibilidade que a lei dá às partes contratantes de, no exercício da sua autonomia da vontade, afastar uma eventual regra legal que determine uma competência territorial de um juízo, permitindo que as partes então possam, de novo, no exercício da sua liberdade contratual, optar por um juízo diferente do que aquele pré-determinado territorialmente pela lei. A isso se dá o nome técnico de derrogação da competência. Pois bem, em sua redação original, o artigo 63 do Código de Processo Civil dava uma ampla liberdade às partes contratantes para a eleição do foro que poderia julgar a sua futura demanda. Se nós lermos o caput do artigo 63, ele diz assim: as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. E essa era a disciplina que estava vigente até o dia 4 de junho de 2024, quando sobreveio a alteração que nós estamos a comentar. Pois bem, o que é que essa alteração faz? Essa alteração pega esse regime de plena liberdade que os contratantes tinham para escolherem e estabelecerem o foro de eleição e o restringe. Restringe essa liberdade, traçando parâmetros muito claros. Agora as partes passam a estar submetidas a esses parâmetros. Olha o que diz a nova redação do parágrafo 1º desse artigo 63. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, isso já estava na lei, aludir expressamente a determinado negócio jurídico, isso já estava na lei, e agora a novidade, e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Então, fora contratos que envolvam direito do consumidor e que o foro de eleição seja favorável ao consumidor, na eleição do foro, os contratantes agora devem observar a pertinência desse foro com domicílio ou residência de uma das partes ou com o local para o cumprimento da obrigação. Vejam, portanto, que de uma liberdade inicial muito grande, a coisa se restringiu bastante. E aí podemos nos perguntar: e se por acaso as partes elegerem um foro que não observe os parâmetros descritos no parágrafo 1º, vale dizer, residência ou domicílio de autor e réu, ou
o local da obrigação? Bom, poderá incidir a regra do parágrafo 5º, que é uma inserção. Diz o seguinte: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Como eu disse, me parece que essas mudanças não são pequenas. A primeira mudança que nós podemos notar, colocando sob a perspectiva dos contratantes, é que os contratantes que, como eu disse, tinham a plena liberdade para elegerem o foro em contrato, agora não têm mais essa plena liberdade. Então vejam, ainda que na prática, antes dessa lei que alterou o CPC no artigo 63, normalmente o foro de eleição, de fato, levasse em consideração domicílio ou residência das partes, o local de cumprimento ou obrigação, conquanto isso já fosse uma prática, vamos dizer, as partes estavam livres para, eventualmente, escolher algum foro independente desses fatores. Por exemplo, havia a possibilidade de se escolher um juízo estadual, um tribunal, que praticasse custas processuais mais baratas, isso era levado em consideração em muitos negócios jurídicos. Outra possibilidade que havia era de se escolher um tribunal da federação que estivesse mais especializado e mais amadurecido com relação à discussão de determinadas temáticas do direito, e agora isso desapareceu. Portanto, de uma liberdade muito ampla, agora as partes estão restritas a esses fatores que eu, por mais de uma vez aqui, mencionei. Continuando. O parágrafo 5º, ele, portanto, diz que se a parte não levar em consideração domicílio ou residência de autor e réu ou o local de cumprimento da obrigação, o juiz pode considerar aleatório o juízo perante o qual foi proposta aquela ação e controlar a sua própria competência territorial e declinar a competência territorial para o juízo que ele entende competente. Surgiram aqui, nesse parágrafo 5º, duas novidades no nosso direito positivo. Vejam, primeiro, o parágrafo 5º, ele fala de juízo aleatório. Ora, esse é um conceito que inexistia no direito brasileiro até então. Juízo aleatório. E agora nós temos o direito positivo trazendo isso. O que é um juízo aleatório? Juízo aleatório é aquele escolhido pelas partes como foro de eleição e que não guarda pertinência com o domicílio do autor, do réu ou do negócio jurídico que é objeto daquela demanda. Então, nós temos aí uma primeira conceituação. E a segunda novidade é que o parágrafo 5º que estamos comentando, a partir do momento que o juízo se considera um juízo aleatório, ele passa a poder controlar a sua própria competência territorial de ofício, porque ele vai considerar, como diz o parágrafo 5º, essa uma prática abusiva, e vai declinar da sua competência, mas vai declinar de uma competência territorial, o que até então não podia acontecer no direito processual civil brasileiro. Todos nós sabemos que a incompetência territorial, para ser conhecida, precisaria de ser alegada pela parte contrária em preliminar de contestação. Portanto, é uma novidade. É claro que lá no artigo 47, nós tínhamos lá a competência territorial absoluta, né, do forum res citae. Mas essa era uma regra conhecida que data de códigos de processo civil predecessores e toda a doutrina e jurisprudência considerava tranquilo em classificar essa competência territorial do artigo 47 como uma competência territorial absoluta, que é o foro do local do imóvel nas ações que discutem direitos reais sobre ele incidentes. Mas agora nós temos uma novidade, como eu disse, e essa novidade é:
considerando o juízo que houve a propositura de uma ação perante um juízo aleatório, e nesse caso ele está se declarando um juízo aleatório, ele poderá controlar de ofício a sua incompetência territorial e declinar para o juízo que ele julga competente. E aí, meus amigos, a par dessas duas novidades, novo conceito, juízo aleatório e controle de ofício de incompetência territorial, eu antevejo alguns problemas em função da nossa prática do dia a dia no processo, né? Primeiro problema: até que momento poderá o juízo perante o qual tramita uma ação se considerar aleatório? Ou seja, até que momento poderá o juízo controlar a eventual abusividade da propositura da ação em foro diferente daquele que esteja ligado ao domicílio do réu, do autor ou se relacione com um negócio jurídico? A lei não diz, e essa é uma questão que vai ter que ser resolvida por doutrina e jurisprudência, mas eu tenho, obviamente, a tendência de dizer que essa matéria deve ser alegada até a contestação, em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. E aí, logicamente, nós passaríamos a lidar com um desconforto, digamos assim, conceitual, qual seja, nós teríamos uma incompetência territorial cognoscível de ofício, uma matéria de ordem pública, portanto, mas que precluiria. E nós sabemos que o regime de preclusão não se amolda às matérias de ordem pública. Entretanto, por outro lado, se assim não entendermos, ou seja, não entendermos que preclui a possibilidade do juiz controlar a aleatoriedade do juízo com o oferecimento da contestação sem esse questionamento, nós teríamos que assumir uma outra situação que envolve uma absoluta insegurança jurídica. E qual é essa outra situação? É de esse controle com relação à aleatoriedade do juízo poder ser realizado a qualquer tempo. E aí as partes poderão ser surpreendidas em qualquer momento do processo com uma autodeclaração de aleatoriedade do juízo e a declinação de competência para qualquer outro juízo que aquele juízo que se considerou aleatório entender adequado. Na realidade, a lei não trouxe solução para isso e isso vai dar problema. E um segundo problema que eu antevejo também é o seguinte: é muito provável que, como os juízes poderão controlar sua própria incompetência relativa em função de considerarem abusiva a propositura da ação nesse ou naquele foro, nós tenhamos uma proliferação de conflitos negativos de competência, porque o juízo vai se declarar incompetente, reconhecendo que ele é um foro aleatório e, portanto, que a parte ali propôs a ação de maneira abusiva e vai declinar para outro juízo. Quem garante que esse outro juízo vai concordar com essa análise? Aliás, a tendência, e muitas vezes, é não concordar com essa análise e, portanto, ou devolver esse processo ou suscitar um conflito negativo de competência. E qual é a consequência disso? O mais importante, que é a prestação da tutela jurisdicional, que é a efetividade, que é a celeridade, ficam bastante comprometidos. Então a gente precisa refletir, o direito está posto e, portanto, ele precisa ser aplicado e a nós, advogados e estudantes do direito, é necessário e é impositivo que procuremos as soluções que possam impactar de maneira o menos negativa possível na prestação da tutela jurisdicional. Tá bem? Grande abraço e a gente pode voltar aqui a conversar sobre esse assunto de novo. Até mais.